Oi, pessoal, vamos continuar em Direito Constitucional com controle de constitucionalidade. Nós encerramos nossa aula anterior falando sobre a atuação do Legislativo no controle de constitucionalidade, que é a atuação por meio das comissões de Constituição e Justiça, em razão do veto legislativo, quando o Legislativo susta atos exorbitantes do Executivo e quando ele faz lá a apreciação das medidas provisórias e faz a análise de seus pressupostos constitucionais. A atuação do Poder Executivo se dá no veto, em que o presidente pode fazer o chamado veto jurídico, em que ele alega a inconstitucionalidade daquele projeto, e existe uma situação que foi trazida, essa possibilidade, por decisão do Supremo Tribunal Federal, por decisão erga omnes e vinculante do Supremo Tribunal Federal, na ADI 221/93, que é a inaplicação da lei pelo chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo, federal, estadual ou municipal, pode afastar a aplicação de lei por ele considerada inconstitucional. E aí a sua advocacia, Procuradoria do Estado, do município, a AGU vai ajudá-lo a formalizar, e aí ele, durante o seu mandato, ele pode não fazer a aplicação dessa lei porque ele a entenda inconstitucional. E no processo de intervenção, em que uma das justificativas de intervenção é justamente o restabelecimento do cumprimento da Constituição. Bom, trago, isso tá no material de vocês, tá? Lá no Teams e também no site docente da PUC Goiás. O professor local, é filho da terra, juiz federal, Dr. Juliano Taveira Bernardes, ele traz algo que é muito interessante, chamado sanções comináveis ao ato inconstitucional, que eu traduzo as teorias dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E aí ele apresenta as 3 teorias que nós utilizamos aqui no Brasil. A primeira é a teoria da nulidade. Presta atenção. O ato é nulo e, por isso, de nenhum efeito jurídico. A declaração de inconstitucionalidade é declaratória da validade do ato inconstitucional e surte efeitos ex tunc, retroativos. Invalidadas todas as consequências do ato a partir do momento em que ocorrera a inconstitucionalidade, criação do direito norte-americano, regra geral no direito brasileiro. Então, o que nós temos aqui? A relação jurídica nasceu em 2000, esse processo finalmente chegou lá no Supremo Tribunal Federal em 2015, e quando o Supremo ele vai decidir, ele diz aqui há uma inconstitucionalidade. Qual que é a regra geral? Essa decisão vai voltar lá para o início da relação jurídica. Então, essa regra, que é regra geral, ela é aplicada por todos os órgãos, por todos os membros do Poder Judiciário. Então, o juiz, ele pode fazer essa aplicação da teoria da nulidade, que é a regra geral, o juiz de segundo grau, os ministros de segundo grau a nível de tribunais, num enfrentamento de constitucionalidade, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. A teoria de nulidade é a nossa regra geral. Aí vem as 2 outras teorias, que são regras de exceção. Segunda teoria, a teoria da anulabilidade. Presta atenção, o professor Taveira, na citação dele, ele traz 2 situações. E eu apresento a terceira, que é fruto das leis 9.868
e 9.882. Nós vamos precisar dessas duas leis, que são as leis que tratam as 4 ações do controle de constitucionalidade concentrado. Então, essas leis trouxeram a possibilidade, diz que eu acresço a citação do professor Juliano. Diz assim: o ato é anulável, pois é considerado válido até o momento em que o órgão competente o declara inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade é desconstitutiva da validade do ato e surte efeitos ex nunc, não retroativos, ou com modulação dos efeitos. Paro por aqui. Efeitos não retroativos. Então, a ação está tramitando ali há 10 anos, 12 anos, 15, 18 anos, a decisão veio agora e essa decisão vale a partir deste momento. Ela vale a partir da pronúncia dessa decisão por parte do magistrado, não retroage. Agora, a situação que eu apresento para vocês é a chamada modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão, ela veio na 9.868, no artigo 27, e na 9.882, no artigo 11. E isso se aplica não só ao controle concentrado, como também se aplica ao controle incidental, que daqui a pouco a gente vai estar estudando sobre isso. Diz assim: ou com modulação dos efeitos, artigo 27 da Lei 868, artigo 11 da Lei 9.882, e aí eu trouxe para vocês algumas decisões em que foi se utilizada dessas ações. ADIs 4947, 4963, 5020, 5028, 5130, ADC 33. E aí trago recurso também em que foi aplicado a modulação dos efeitos. Que seria isso? A decisão foi pronunciada. Uma ação tributária, imagine isso, tá? Em que se alega inconstitucionalidade do tributo e essa decisão só foi chegar 17 anos depois que a ação iniciou. O Supremo Tribunal Federal, e só o Supremo Tribunal Federal, pode modular os efeitos da decisão, com um quórum extremamente rigoroso, que ele precisa dos 11 ministros, 8 precisam estar concordando com a modulação dos efeitos. Ele diz assim: essa decisão vai retroagir, mas vai retroagir apenas os últimos 4 anos. Essa decisão vai retroagir, mas vai retroagir apenas os últimos 5 anos. Essa decisão vai retroagir apenas 3 anos. E aí você diz: Núria, é injusto. Ok, para a parte que estava ali litigando, é óbvio que ele vai se sentir injustiçado. Mas para o dinheiro público, que é de onde sairia essa devolução de arrecadação tributária, do erário, é prejudicial. Então, o STF, e só ele, faz a modulação dos efeitos. E a terceira situação é o efeito pró-futuro, que é quando o Supremo Tribunal Federal diz: olha, essa decisão vai valer, mas não agora. Ela vai valer daqui 2 anos. Por exemplo, matéria eleitoral. Determinado município não fez o ajuste eleitoral. Determinado município não fez o ajuste do número de vereadores. Então, ele elegeu vereadores a mais do que ele poderia ter, porque ele perdeu eleitores. E aí o Supremo Tribunal Federal falou: olha, aqui há uma inconstitucionalidade. Contudo, ela só será aplicada daqui 2 anos, porque não tem por que invalidar um processo eleitoral que correu dentro da regularidade, dentro da observância da legislação eleitoral. Ok? A gente pausa aqui e já continuamos com a terceira teoria.